sempre a mesma história. Sempre o povo pagando a conta. Mas agora, algo começou a mudar. Acabou o governo Lula para a felicidade dos brasileiros. Chora petista, bolivariano, a roubalheira do PT tá acabando. E agora chegou a nossa hora, não de unir a direita, mas de unir o Brasil. Hoje, o Brasil recusou o Messias. E isso não é apenas sobre eleições, é sobre gerações. As próximas gerações contam com aquilo que fazemos agora. E se queremos um futuro diferente, precisamos lutar pelo presente. Você precisa fazer parte da construção da nova história do Brasil. Nós não estamos sozinhos. Somos milhões. Fora Toffoli, fora Moraes, fora Lula. O Brasil ainda não acabou, ele está acordando. Seja bem-vindo ao canal Rico no Futuro. Aqui a gente mostra a verdade. Aqui o pau come, aqui não tem pra onde correr, aqui a gente gosta da verdade. Vamos assistir o vídeo agora. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. 1 minuto já consumiu 10 segundos. Presidente, 1 minuto lá, 1 minuto. É só para falar o seguinte, tudo que o Brasil não precisa é desse ódio que a gente viu aqui de cima da tribuna agora. Eu quero falar que, se for a vontade de Deus, eu vou governar esse país para todo mundo, inclusive para quem me xinga daquela tribuna com um monte de mentiras e calúnias. Mais amor, por favor, gente. Vocês vão para aquela tribuna e cometem crimes. Eu nunca fui condenado a nada, nunca teve processo criminal iniciado contra mim, diferente do chefe delas, o Lula. Esse sim, condenado em várias instâncias por roubar o Brasil, por roubar nossas estatais e principalmente por roubar a esperança do povo brasileiro. Ninguém mais vai cair nessa ladainha e nessas falsas promessas, nessas mentiras de Lula. O povo hoje sofre, passando fome, e a gente vai cuidar de quem precisa de verdade. Povo brasileiro, vou abraçar e vou cuidar de vocês, independente da sua preferência política. Um abraço a todos e vamos derrubar o veto ao projeto da dosimetria. Aí agora quer falar que quer cuidar do povo brasileiro? Nunca cuidou do Rio de Janeiro, nunca cuidou de enfrentar o crime organizado. Aliás, tudo indica que é parte do crime organizado e tem tudo a ver com o tema da anistia. Porque defender golpista, defender anistiar golpista, defender reduzir pena para o pai dele, que é acusado e condenado, preso por liderar uma organização criminosa, por atentado ao Estado Democrático de Direito, é a mesma coisa que defender miliciano, coisa que aquele que quer ser presidente do Brasil sempre fez. Nesse sentido, eu peço que a gente se atente ao regimento e não vote esse veto absurdo, vote os vetos anteriores a esse, que tem que ser mantido, como foi pelo presidente Lula. A questão de ordem, infelizmente, em parte está servindo para fazer pronunciamentos e discursos. Então, e às vezes dos dois lados. Então, se for questão de ordem, eu peço por gentileza a vossas excelências, que vossas excelências suscitem a questão de ordem dentro das regras. Porque se eu cortar o microfone, eu que vou ser descortês, deselegante com as pessoas que solicitaram um artigo regimental para a presidência e que não fizeram, com base no artigo do regimento, a questão de ordem devida. E aí vai ficar agora, se eu for dar a questão de ordem e virar discurso, vai ficar ofensas ou ataques de um lado e de outro que não vão engrandecer o debate. Concedo a palavra 1 minuto para o senador Flávio. Eu não falei o nome do... Quem toma até o marido da colega vai respeitar regimento. Senador, a carapuça serviu, senador. Eles agora querem censurar a palavra do parlamentar no plenário. Então, Quem toma até o marido da colega vai respeitar regimento. Você tuitou isso ou não, senador? O senhor tuitou isso ou não? Tuitou ou não? Está todo cortado, todos os microfones aqui. Não existe isso. Não existe isso. Não pode. Está todo mundo passando dos limites. Está impossível isso aqui. Está todo mundo entrando na família das pessoas, na vida íntima das pessoas. Por favor. 1 minuto ao senador Flávio. Davi, obrigado, presidente Davi. Eu estou aqui apenas respondendo às acusações criminosas e mentirosas que são feitas por pessoas desesperadas e despreparadas. Eu quero falar que o problema, presidente, não sou eu que homenageei um policial 20 anos atrás, quando ele era um atirador do BOPE, um grande exemplo para sua tropa, 20 anos atrás. O problema é hoje em dia, essas pessoas estarem defendendo os maiores bandidos que esse país já teve, depois de tudo que ficou provado contra ele, alguém que sempre foi o presidente dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. Mensalão 2003, presidente Lula. Petrolão 2007, presidente Lula. Caso Master agora, presidente Lula. Roubo dos aposentados, presidente Lula.
Presidente, nós vamos acabar com essa carga tributária altíssima, altos impostos, roubalheira, corrupção, porque o Brasil vai escolher o caminho da prosperidade com a gente. Acabou o governo Lula para a felicidade dos brasileiros. O senador que falou anteriormente não foi citado. Não foi citado. Eu peço que Vossa Excelência, que fez um apelo nesse momento, dizendo que todo mundo aqui deveria seguir o regimento, portanto que o regimento seja cumprido, inclusive por Vossa Excelência que conduz a essa sessão. Porque não dá para dar palavra só porque uma deputada fez uma análise sem citar nome de ninguém, mas se a pessoa se sentiu incomodada, porque talvez ela deve ter alguma verdade no que a deputada falou, o senador foi lá e respondeu. Primeiro, que o regimento seja cumprido, e segundo, ele vestiu a carapuça, porque sabe que tem relação com milícia, sim, com rachadinha e outros crimes. Com a palavra o deputado Guilherme Derrite. Senhor presidente, bom dia a todos. Tem que ficar claro uma coisa aqui. Para parabenizar a consultoria legislativa do Senado Federal, tinha um ponto que era muito perigoso se nós derrubássemos integralmente o veto, e foi nesse parecer que a mesa emitiu, preservou. Qual é essa grande dúvida que pairava, esse problema que poderia existir? Na lei antifacção, nós recrudescemos a progressão do regime de cumprimento de pena para os criminosos do crime organizado. No mínimo 70% do cumprimento da pena deverá ser em regime fechado, podendo chegar a 85% do regime fechado se for reincidente e líder de organização criminosa. Ocorre que, por conta da temporalidade, ou seja, do tempo, a lei da dosimetria foi aprovada posteriormente, e se a gente derrubar, e vamos derrubar o veto hoje, ela alteraria, voltando ao cumprimento da pena, com apenas 40%, ou seja, favorecendo membros do PCC, do Comando Vermelho, estupradores, sequestradores, feminicidas. Então, eu quero parabenizar a consultoria legislativa do Senado Federal nesse ponto e dizer que quem está defendendo com questão de ordem que isso seja retomado, pelo menos que seja honesto e diga que está defendendo sequestrador, está defendendo estuprador. Então esse ponto era o mais importante e que mais preocupava a população brasileira. Foi uma grande conquista do Congresso Nacional e tem que ser respeitado. E para finalizar, presidente, falando em respeitar a posição do Congresso Nacional, eu venho aqui de forma pública mostrar minha indignação com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que não reconheceu que nós aprovamos no Congresso Nacional a questão da perda dos direitos políticos dos presos provisórios no Brasil. Este Congresso aprovou o fim do direito ao voto aos presos provisórios. E para quem não sabe, em 2022, 296 mil presos provisórios tiveram direito ao voto. Só lá no meu estado de São Paulo, senador, mais de 47 mil presos provisórios podem votar. E o Congresso decidiu, e essa decisão tem que ser respeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Afinal de contas, ninguém aceita deixar nas mãos de quem que está cumprindo pena, cometeu crimes, o futuro do nosso país. Obrigado e parabéns mais uma vez por essa acertada decisão. E agora, de fato, a gente vai preservar. E criminoso que pertence a PCC e Comando Vermelho vai cumprir, sim, no mínimo 70%, podendo chegar a 85% da pena em regime fechado. Grande dia para o Brasil. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, hoje eu consigo entender a histeria que está acontecendo nessa casa. É muito difícil acordar numa quinta-feira onde o governo e essa turma da Lacrolândia foi massacrada no plenário ontem. Vocês perderam não só a indicação de um ministro que queria sentar na Suprema Corte, vocês perderam a dignidade. É verdade. E agora eu fiquei confuso, porque há pouco eles estavam levantando questão de ordem, falando que nós queríamos soltar bandidos, traficantes, homicidas. E aí foi esclarecido que isso não está no texto, que isso foi removido. Mas eles continuam criticando, eles não querem liberar o povo. Na verdade, se esse projeto fosse para defender bandido, vocês votariam sim, porque é o que vocês fazem. Agora, vamos colocar um ponto de reflexão a tudo que está acontecendo no Congresso Nacional? Vocês estão à beira da loucura, porque vocês já estão derrotados no dia 4 de outubro. Vocês perderão as eleições para Flávio Bolsonaro, que vocês adoram chamar de bandido. Mas eu nunca vi o Flávio Bolsonaro ser condenado em 3, 4 instâncias por lavagem de dinheiro, por corrupção ativa, passiva.
O Flávio não andou com dinheiro na cueca, senhores. O Flávio não tinha sítio em Atibaia, triplex no Guarujá. O Flávio não roubou os aposentados do INSS. O Flávio não fez reunião com Daniel Vorcaro às escondidas do palácio. É verdade. Então, senhores, o discurso de Vossas Excelências é completamente auspicioso. Acho até que se levar vocês num hospício, vocês ficariam e lá eles teriam que soltar os que estão lá. Porque vocês conseguem ser pior. A democracia que vocês defendem é a democracia do suco de laranja. Espremeu, se tiver doce, eu tô dentro. Se tiver azedo, eu faço cara feia. A grande verdade, senhores, é que o Brasil está mudando. E o Brasil está mudando porque nós temos liderança que não tem o rabo preso. E essa sessão hoje é pela memória de um homem que morreu na cadeia. A nossa sessão é pelo Clezão, que foi assassinado. A dosimetria não é o que nós gostaríamos. Nós queríamos era que esse povo não tivesse que ficar um dia na prisão. Mas o sistema é bruto, o sistema é violento, ele engole pessoas, ele derruba para conseguir o que ele bem entende. Mas o fim da era da escravidão está chegando. E quero lembrar a Vossas Excelências que esta sessão hoje não está certa, não está completa, porque aqui hoje, pelo regimento, também teria que ser lido a nossa CPMI do Banco Master. Nós tínhamos que ter essa CPMI instaurada para que a gente colocasse na cadeia os políticos que estavam lá viajando e curtindo, ministros com 129 milhões de contratos, senhores. Mas é claro, nem tudo é perfeito, e eu não vou ficar falando disso, porque nós já tivemos grandes vitórias ontem, senador Rogério Marinho, graças à oposição, graças ao trabalho que o senhor fez, e principalmente, graças ao nosso presidente Davi Alcolumbre, que fez a sua parte. A democracia se escreve com seriedade, e olhando nos olhos das filhas e da esposa do Clezão, eu vou falar uma coisa para vocês. A morte do Clezão não foi em vão. O Brasil está mudando porque um homem foi morto pela ditadura que está instaurada nesse país, e nós restabeleceremos a democracia brasileira. Viva ao nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro. E para encerrar, eu vou encerrar assim, ó: chora petista, bolivariano, a roubalheira do PT tá acabando. Muito obrigado, senhor presidente.